Ok, pessoal? Então vamos gravar mais uma aula, nossa terceira aula, certo? Nessa aula vai ser mais uma aplicação direta, tá? Das razões trigonométricas, certo? Podem ser seno, cosseno ou tangente, ok? As questões anteriores foram mais contextualizadas, né? Aplicado a algum problema. E nessa questão 3, não, a gente vai apenas exercitar, né, esses conceitos, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui na questão 3 o seguinte: encontre o valor, né, de x, certo? E y nas figuras abaixo, utilizando as razões trigonométricas ou o teorema de Pitágoras quando for necessário, tá? Então, essa nossa questão aqui, ó, letra A, ela diz o seguinte, ó, eu tenho aqui essa figura, é um triângulo retângulo, onde eu tenho esse ângulo aqui, ó, de 60 graus, certo? Tenho esse cateto, lembrando aqui é um cateto que mede x, e tenho aqui a hipotenusa, tá? Que mede 90. Observe que nada a gente sabe sobre esse segundo cateto, tá ok? Então, vamos lá ver como é que a gente resolve aí essas questõezinhas. E aí, relembrando, nós temos um triângulo, certo? Que tem um ângulo de 60 graus. Tem aqui também o cateto, que nesse caso, em relação a esse ângulo, é o cateto adjacente. Aí você pode dizer, professor, mas como é que eu posso identificar? Geralmente eu confundo para saber quem é o adjacente e quem é o oposto. Lembrem que num triângulo retângulo só tem dois catetos. Se você identificar um, né, por eliminação, o outro vai ser o cateto adjacente. No caso, o oposto é o mais simples a ser identificado. Se esse é o ângulo de 60, então o cateto oposto em relação a esse ângulo é o cateto que está à frente, né, de frente com o ângulo, que é justamente esse cateto aqui. Então, esse aqui é o cateto oposto. Consequentemente, o adjacente é o outro, né? Então, por eliminação, o cateto adjacente é esse aqui. E aí eu tenho a hipotenusa, novamente, a hipotenusa é o lado oposto ao 90 graus. E aí, qual é a razão trigonométrica que envolve cateto adjacente e hipotenusa? E aí, se você lembrar, vamos perceber que é justamente o cosseno. Então, aqui vamos fazer o seguinte, ó. O cosseno, tá ok? De 60 é igual ao cateto oposto. Não, perdão, adjacente, né? Então, vai ficar o cateto adjacente aí é x dividido pela hipotenusa, que no caso é 9. Lembrando lá daquela tabela de ângulos notáveis, vamos perceber que o cosseno de 60 é justamente igual a 1 sobre 2. Isso é igual a x sobre 9. E aí, fazendo a propriedade meios pelos extremos, né, vamos ficar aí ó, com 2 vezes x igual a 1 vezes 9. E aí vamos ficar com 2 vezes x vai dar 2x igual a 1 vezes 9, né? Ok. Igual a 9. Agora, vamos apenas isolar o x. Então, esse x aqui é justamente igual a 9 dividido para 2. E, portanto, o valor do nosso x aí é justamente 4,5. Pronto. Então, esse aqui é o valor correspondente ao valor desconhecido aqui, no caso, é o cateto adjacente, o x, que era o nosso objetivo. Então, tá aí a nossa primeira questão, no caso, a letra A, tá ok? Pronto. Agora, vamos fazer a letra B. Vamos vir para cá. A letra B, nós temos o seguinte. Olha só.
Na letra B, nós temos dois triângulos agora, certo? E a gente quer encontrar o valor desconhecido, no caso correspondente a esse x. Observe que eu tenho dois triângulos retângulos, esse primeiro retângulo aqui, né, onde esse cateto mede raiz de 10, esse outro cateto aqui mede raiz de 2. A hipotenusa é um valor desconhecido, mas a gente tem como descobrir o valor dessa hipotenusa. Eu vou chamar esse valor aqui de y, como eu não conheço. Por quê? Porque para poder encontrar o valor de x, eu preciso de uma outra informação aqui, tá? E a questão ela não fornece, mas ela dá condições para que a gente consiga encontrar essa informação adicional para poder chegar, né, no valor de x. Pela figura, nós podemos ser tentados a querer dizer, por exemplo, que esse ângulo aqui, ó, ele mede 60 graus. Mas a questão, ela nada fala sobre esse ângulo, tá? Ela não diz que esse ângulo aí mede 90. Então, a gente não pode afirmar, a menos que a gente consiga provar que aí tem que ser 90, tá? Mas, como nós não temos essa informação, nós não vamos utilizar. Por quê? Se a gente sabe que aqui é 60, né, a gente pode encontrar o valor de x aplicando uma razão trigonométrica, mas a gente não tem essa informação. Então, não dá para poder usar esse raciocínio, tá ok? Então, vamos lá. Aqui, o mais indicado é usar o teorema de Pitágoras, que vocês devem lembrar, que ele diz o seguinte, né? O quadrado da hipotenusa, ou seja, olha para esse triângulo aqui, a hipotenusa é justamente o valor de y, quer dizer, é o valor aí que está representado por y. Então, o quadrado da hipotenusa, ou seja, y ao quadrado, é igual à soma do quadrado de cada cateto. Então, eu vou ficar com a raiz de 10 ao quadrado mais a raiz de 2 também ao quadrado. Fazendo a conta, vamos obter y ao quadrado é igual a raiz de 10 ao quadrado. Observe que essa raiz aqui vai ser eliminada com o quadrado, propriedade lá de radiciação, isso vai dar 10, somado com a raiz de 2, também vai ser cancelada com esse quadrado. Pela mesma propriedade, isso aqui vai dar 2. Então, o y ao quadrado vai ser igual a 12, e vamos obter y igual a raiz quadrada de 12. Ok? Dando continuidade aqui, a raiz quadrada de 12, você pode fazer a decomposição, tá, desse número e fazer uma propriedade de radiciação, mas nós também podemos fazer o seguinte, ó, y, eu lembro que 12 é 4 vezes 3. E aí, pela propriedade, a raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz de 3 ela não tem uma raiz quadrada exata. Então, vamos obter esse valor aqui para o nosso y, certo? Então, já encontramos aí o valor correspondente a esse y. Para 2 raiz de 3. Então, para finalizar, nós precisamos obter aqui o valor de x. Para isso, vamos observar que nós já sabemos que esse y aqui é 2 raiz de 3, certo? Então, já vou colocar aqui, ó, 2 raiz de 3. E agora, nesse outro triângulo aqui, eu vou usar a razão trigonométrica, que vamos, por exemplo, vamos analisar qual delas, né? Então, nós temos esse ângulo, que mede 30 graus, certo? Temos, observe, ó, aqui, ó, é a hipotenusa, já que aqui é o ângulo de 90 graus, tá? Então, é a hipotenusa. E se aqui é 30, esse cateto aqui, ó, é o cateto oposto. Logo, por eliminação, esse cateto que mede 2 raiz de 3, nesse triângulo aqui, tá? Que está destacado de vermelho, ele é o cateto adjacente. Então, qual é a razão trigonométrica que envolve
cateto adjacente e hipotenusa. É justamente o cosseno. Então, vamos aplicar aqui o cosseno de 30 graus, tá? Igual a 2 raiz de 3 dividido por x. Na verdade, eu ia colocar 30. Na verdade, aqui é por x, dividido por x. Pronto. O cosseno de 30, se a gente lembrar lá da tabela, é justamente igual a raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar igual a... Vamos lá, 2 raiz de 3 sobre x. Pronto. Dando continuidade aqui, vamos ficar com propriedade, né? Meios pelos extremos, ó, vai ficar a raiz de 3 vezes x e depois 2 vezes 2 raiz de 3. Aí vamos ficar com raiz de 3 vezes o x igual 2 vezes 2 vai dar 4 raiz de 3. Então, vamos ficar com o x igual 4 raiz de 3 sobre a raiz de 3, certo? Aqui nós podemos eliminar essa raiz de 3 com a raiz de 3 e, portanto, o nosso valor de x, o valor procurado aí, é justamente igual a 4, tá? Deixa eu só fazer um númerozinho bonitinho. Mas aí o resultado, né, é 4. O valor de x aí é igual a 4. Ok? Então, pessoal, mais uma questão aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Valeu!